Tudo bem? Bom dia, aqui quem fala é o professor Fábio da disciplina de Educação Física, ok? Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que estejam bem, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma videoaula, tá? Essa videoaula é a videoaula de número 9, ok? Nós estamos usando aí o conteúdo da Positivo, tá? Página 4, ok? Tudo bem? E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre revisando os conhecimentos da educação física, né? Essa matéria que vocês tanto gostam, né? Principalmente da parte prática, não é isso? Então vamos lá, vamos dar início ao nosso conteúdo, tudo bem? Ok, vocês podem ver logo no início aí que nós temos uma imagem, né? De um atleta, né, numa mountain bike, né, ciclismo, né, e também montanha, né, que eles chamam, que é uma categoria de esporte, né, que eles fazem pedalada, né, em terrenos baldios, né, terrenos abandonados, pistas de barro, né, com obstáculos, né, rampas e etc. E do outro lado nós temos aí a figura de uma pessoa, né, fazendo uma acrobacia, né, uma manobra, né, apenas se equilibrando em uma das mãos, que nós verificamos essa manobra também nos estilos de dança, né, freestyle, que o pessoal chama, né, no hip hop. E também temos essa manobra nos fundamentos da capoeira, né, na modalidade de luta da capoeira, ok? E isso só é para a gente exemplificar, né, o quanto que a educação física abrange, né, quando você consegue trabalhar uma grande habilidade, né, de desenvolvimento motor, né, de conhecimento motor, né, e desenvolvimento corporal, a gente consegue, né, realizar essas manobras, né, mais avançadas com objetos ou apenas com a força e equilíbrio, né, do corpo, ok, pessoal? Isso é para vocês terem um breve esclarecimento de quanto que a educação física, né, pode aprimorar não apenas o corpo do ser humano, né, o nosso corpo, mas também a mente, pessoal, tá bom? Pois corpo e mente andam junto, ok? Vamos lá? Deixa eu passar o slide aqui. Vamos lá. Revisando os conhecimentos da educação física. Pessoal, a gente vai iniciar, né? Primeiramente, nós vamos fazer algumas perguntas, né? Sobre o nosso tema, né? E sobre também a primeira imagem que a gente viu lá logo no começo, tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. A que modalidade pertencem essas práticas retratadas nas imagens? Nós temos aí o mountain bike, né, pessoal? Que é realmente um esporte radical, né? Bike cross, chamado por alguns, temos essa categoria, né? Tudo bem? Aonde atletas, né, com o equipamento de bicicleta, né, fazem algumas manobras radicais, né, e também bem arriscadas, né, se arriscando em terrenos baldios, terrenos com obstáculos, né, montanhas, pistas de barro, de estrada, mato, né, fazendo realmente como se fosse uma explorada, né, pessoal, um passeio de explorar o ambiente, ok? Aí nós temos vários outros nomes, né, que o pessoal dão, nomes estrangeiros, né, sobre essa modalidade, mas a mais conhecida mesmo é mountain bike, tá, pessoal? Que é onde o pessoal utiliza essas bicicletas, essas cross, né, para se deslocar em terrenos, né, terrenos de estradas de barros, areias, floresta e etc, tudo bem? E aí ao lado nós temos também, né,
aquela figura, né, de uma pessoa fazendo uma manobra ali radical, né? Essa manobra, né, é característica dessas de danças, né, pessoal? Das danças de hip hop, né, pop, né, aonde alguns competidores eles se apresentam até naquela categoria do Red Bull, né? Red Bull patrocina, fazendo algumas manobras radicais de estilos livres, né, que eles chamam, e realizando essas manobras bem legais, né, pessoal? Tudo bem? E a segunda pergunta, você tem o hábito de praticar essas modalidades em seu momento de lazer? Bem, vou responder por mim, né, pessoal? E aí vocês pegam o exemplo, tudo bem? Andar de bicicleta, o professor anda normal, tranquilo. Mas já fazer essas manobras radicais já não é comigo. Né, pessoal? Mas assim, sim, pratico pedalada, pratico bicicleta. Quando tem um tempo, dá pra fazer uma pedalada. É legal, né? É bom para a nossa saúde, para a manutenção da nossa saúde, para nosso cardio, né, pessoal? Para a nossa resistência, né? Bem como também se apresenta como uma característica de lazer, um momento de lazer, pois você se distrai, né, pessoal? Você consegue se divertir, né? Consegue esquecer, deixar um pouco as obrigações de lado, né? Para se entreter mesmo, né, pessoal? Tudo bem? Como um entretenimento, tudo bem? Ok? Já no caso da dança, né? Do freestyle, o pessoal faz, né? Que não é fácil. Eu também não pratico, mas dança também faço, mas não essas manobras radicais, né? Eu já faço dança normal mesmo, como forrozinho, né? Uma dança mais leve, né, pessoal? Mas nada de freestyle. Tudo bem? Freestyle já é para aquelas pessoas com uma habilidade bem mais avançada, né? Que conseguem manobrar, se equilibrar e usar todo o corpo, né? Em movimento, com equilíbrio perfeito, né? Tudo bem? Quais práticas corporais você costuma realizar? Com certeza você e o grupo que você se insere, né? Seus amigos, colegas, né? Conhecidos fazem bastante práticas corporais, eu tenho certeza disso, né? Jogar uma bola, jogar um uno, né? O que mais? Sair para fazer um lanche, não é isso? Jogar um videogame, estudar, né, pessoal? Acredito que vocês se reúnem também para estudar, tudo bem? E várias outras práticas, né, pessoal? Várias outras práticas, tudo bem? Depois de estudar a respeito de diferentes práticas, você sabe responder o que é educação física? Aí que está o porém. Qual é a nossa palavra-chave, né, para o estudo desse conteúdo, tá, pessoal? O que é educação física? Tudo bem? Nós vamos abordar isso durante todo o nosso conteúdo, ok? Vamos lá? Para iniciarmos, pessoal, nós temos aí nossos objetivos da unidade, tá? Aí esses objetivos ele vai dar uma ênfase, né? Vai fazer um levantamento dos questionamentos, dos tópicos que a gente vai trabalhar, ok? E logo o primeiro é retomar os conhecimentos trabalhados nas aulas de educação física durante o ensino médio. Tudo bem, vamos lá. Rever os conceitos de brincadeiras, jogos e esportes. Rever os conceitos de qualidade de vida e saúde. Rever os conceitos de lazer e cultura juvenil. Compreender a relação entre as práticas corporais e a sociedade. Recriar práticas corporais. Conhecer a história do frevo, tá? E vivenciar os passos básicos do frevo. Esses dois últimos tópicos não vamos dar ênfase nele, tá, pessoal? Não vamos abordá-los porque a gente já fez a abordagem deles em conteúdos passados, né? Em estudos passados. Então, esses últimos do frevo, a gente não vai levantá-los, tá? A gente não vai discutir sobre eles, tá? Eu coloquei mais aqui para a gente saber que também frevo é uma prática corporal, né? Mas também pode ser também uma prática de lazer, ok? E frevo, para quem não conhece, é uma dança, né? Tudo bem? E uma dança bem
caracterizada, né, pessoal? Onde o pessoal se veste de roupas coloridas, né? Tudo bem? E é uma dança típica, né, do estado do Brasil, ok? Uma dança folclórica, tudo bem? E onde ela se destaca, né, ela tem um símbolo muito destacado, que é uma sombrinha colorida, né? E não só por causa desse objeto, mas também pelos passos, né, dela, que é bem energético, é um ritmo musical bem agitado, né? Muitas pessoas utilizam com a sombrinha da sombrinha para fazer passos, coreografias e etc. Ela é caracterizada, né, mais no estado de Pernambuco, tudo bem? E ela é de característica brasileira, tudo bem? Ela também não deixa de ser uma prática corporal e também não deixa de ser uma prática de lazer. Nós não vamos abordar ela aqui, esses dois últimos tópicos, porque a gente já fez abordagem em outros estudos, ok? Bem, deixa eu dar uma revisada novamente nos tópicos para a gente entender um pouco. Retomar os conteúdos trabalhados nas aulas de educação física durante o ensino médio. O que ele quer dizer sobre retomar os conteúdos? Retomar os conteúdos trabalhados nas aulas de educação física durante o ensino médio. Bem, durante todo o ensino, né, escolar, a educação física trabalha, né, ou precisa trabalhar não apenas, né, as práticas corporais, não apenas a modalidade esportiva, mas também o preparo físico, tá, pessoal? Ok? As habilidades motoras, desenvolvimento motor, tudo bem? A resistência, né, pessoal? E etc. Ela abrange várias áreas dentro do âmbito escolar, bem como a inclusão, né? A inclusão, tudo bem? De qualquer tipo de aluno ou gênero, tá? E também cultura, né, pessoal? Ela também abrange a cultura, tudo bem? Ok? E várias outras características. Então, nós temos que retomar esses conteúdos, tá? E trabalhar na educação física também no ensino médio, não apenas no ensino infantil, né? Ou no fundamental, mas também nós temos que resgatá-los e colocá-los em prática no ensino médio, que é a cultura, pessoal. Habilidades motoras, desenvolvimento motor, inclusão, ok? Lúdico, recreação, tá? Modalidade esportiva, ok? Desporto e etc. Aí o segundo tópico diz bem assim pra gente: rever os conceitos de brincadeira, jogos e esportes. Bem, aí nós devemos também trabalhar, né, e fazer com que o seu aluno, né, cada aluno tenha consciência do que se caracteriza uma brincadeira, um jogo e um esporte, ok? Uma brincadeira, como bem o nome diz, né, pessoal, é uma brincadeira, né, é um passatempo, é um lúdico, onde você se diverte, né, onde você utiliza da brincadeira para se divertir, tudo bem? Os jogos, né? Os jogos já tem umas características mais também de lúdico, né? E não deixa de ser uma prática corporal, mas os jogos já são seguidos, né, de algumas regras não tão severas quanto nas modalidades esportivas, mas deve ser seguida, né, para não perder, né, o pensamento, né, a ideia da brincadeira, dos jogos, ok? O jogo, ele se caracteriza tanto como um desporto ou como uma brincadeira, ok? O jogo pode ser um jogo de futebol oficial ou um jogo de futebol reunindo os amigos, né, com a característica lúdica. E os esportes temos várias modalidades, né? Temos a modalidade de musculação, ginástica, aeróbica, que mais? Modalidades esportivas, né, que eu falei, e etc, ok? E os esportes envolvem muito mais aqueles praticantes que são voltados mais para áreas de pessoas atletas, né? Pessoas habilidosas, tudo bem? Que realmente praticam o esporte, né, de uma forma bem mais rígida, regrada, né? Com todo um preparo, né? Tudo bem? Ok? Deu para entender? Aí nós vamos rever, né, os conceitos de qualidade de vida. O que é qualidade de vida, pessoal? Qualidade de vida envolve não apenas o nosso preparo físico, o cuidar da nossa saúde, né, pessoal? Realizar práticas de lazer, termos momentos de
de diversão, né, na nossa vida, mas também a qualidade de vida tem a ver com o seu bem-estar, né, tanto emocional como fisicamente, né, pessoal, ok? Então, a qualidade de vida é procurar sempre ter uma boa alimentação, né, ter um bom momento de descanso, né, ter o seu momento de saúde, de lazer, de atividade física, de exercício físico, tá bom? E etc. Rever os conceitos de lazer e cultura juvenil. Lazer, já falei, né, pessoal? Esse é o momento onde você tem para se distrair, né, para esquecer um pouco das obrigações, né, e se divertir. E já também nós temos que rever a situação das culturas, não apenas nossa cultura brasileira, né? Visto que nós temos também pessoas integrantes de outras culturas, né, pessoal, de outros países, e nós podemos também aprender muito com eles, né, pessoal? E da mesma forma, essa pessoa aprenderá a nossa cultura, ok? Compreender a relação entre as práticas corporais e a sociedade. Então, as práticas corporais e a sociedade. Nossa prática corporal, né, tem a ver com a nossa sociedade como forma de interação, de desenvolvimento, né, pessoal? Pois, através dela, nós conseguimos não apenas interagir com outras pessoas, mas como conhecer outros ambientes, outros esportes, outras práticas corporais e outras pessoas, tudo bem? Recriar práticas corporais. E também podemos fazer, né, com que aquela nossa prática corporal, que nós praticamos tantas vezes, né, e às vezes naquele mesmo horário, podemos fazer com que essa prática corporal, né, se amplie, né? Nós podemos procurar outras maneiras de praticá-la, podemos também influenciar outras pessoas a realizar essa prática juntamente com nós, com a gente, tá? Ok? E dessa forma recriar práticas corporais, ok? Essas práticas corporais também ela também tem a ideia, né, de recriar práticas corporais como forma também de cuidar da nossa saúde, né, pessoal? Fazer aquela manutenção, tudo bem? Conhecer a história do frevo, né? Como eu falei, não vou ressaltar muito, não vamos entrar nesses dois tópicos últimos. Então, já vou estar passando aqui o slide. Eu vou ler esse texto, tá? Aí eu vou dar uma explanada com vocês, tudo bem? Continuando aqui o objetivo da unidade, tá? Retomar os conteúdos trabalhados nas aulas de educação física durante o ensino médio, rever os conceitos de brincadeira, jogos, esportes, rever os conceitos de qualidade de vida e saúde, rever os conceitos de lazer e cultura juvenil, compreender a relação entre as práticas corporais e a sociedade, recriar práticas corporais, conhecer a história do frevo, vivenciar os passos básicos do frevo, tema que a gente não vai dar continuidade, tá bom? Pois a gente já abordou ele em outros conteúdos, tudo bem? Nesta unidade serão retomados conceitos essenciais para a compreensão de que é preciso manter uma relação agradável e, ao mesmo tempo, criticar com as diversas práticas corporais. Compreender o que são brincadeiras, jogos, esporte, possibilitar a percepção das diferenças entre as práticas corporais consideradas mercadorias ligadas ao consumo e realizadas no momentos de lazer. Vamos lá? Também serão relembrados conceitos ligados à qualidade de vida e à saúde, visando reforçar a importância da prática de atividades físicas e de optar por uma vida mais saudável. Nesse sentido, a retomada da relação que as práticas corporais estabelecem com a mídia é importante para a compreensão de que as imposições corporais relacionem-se diretamente com os diversos distúrbios alimentares. Então, nós novamente iremos também, né, ressaltar sobre a mídia, né, sobre a influência da mídia nas nossas práticas corporais, que muitas das vezes, né, pessoal, a mídia, né, ela transmite, né, para a gente aquele modelo, né, aquele modelo de corpo perfeito, né, e com isso ela divulga, né, propagandas sobre mercadorias, equipamentos, né, ferramentas, opções e
forma de emagrecimento, de estética, de forma que tenha efeito, né? Efeito, vamos dizer assim, rápido, né? Para resultados, ok? E com isso nós devemos ter um certo receio, né? Consciência, né? E conseguir interpretar realmente o que a mídia transparece para a gente, né? Transmite de informação para a gente, que realmente é relativo, né, para a nossa saúde, ou seja, aquilo que realmente é necessário, tudo bem? Nem tudo que a mídia transmite para nós, né, espectadores, para nós jovens, adultos, nem tudo aquilo que ela realiza em suas propagandas comerciais será, né, realmente efetivo para nossa pessoa, visto que cada indivíduo, né, pessoal, tem a sua genética, tem seu modo de reagir a cada substância, tem o seu metabolismo, ok? Então, às vezes, um suplemento, né, ou alguma alimentação que a mídia tanto transparece, tanto dá ênfase, né, em comerciais e propagandas, nem sempre essa forma de alimentação irá servir para todos os indivíduos, tá? Para todas as pessoas de modo geral, ok? Como também no caso dos treinos, tá? Desculpa aqui, deixa eu ressaltar, nem todo treino, né, pessoal, pode ser generalizado, né, para todos os tipos de pessoa, pois cada pessoa tem a sua genética, tudo bem? Cada pessoa tem o seu metabolismo diferente, ok? A sua aptidão física diferente, ok? Então, os treinos também de academia, como CrossFit, HIIT, devemos ter certo cuidado, que a mídia ela transmite, né, que realmente esses treinos irão, né, resultar, né, vão ter resultados efetivos, né, rápidos, de modo bem gratificante. No entanto, devemos ter um certo cuidado e procurar sempre a ajuda de um profissional, tanto, né, da educação física como um certo profissional da nutrição, ok? Bem, por fim, serão retomados os conceitos de lazer e cultura juvenil e as possibilidades de apropriação das práticas corporais por essa faixa etária. Então, como eu falei, né, nós devemos tomar cuidado com certos treinos, né, e não generalizar, pois cada pessoa tem sua idade, tem o seu metabolismo, tem a sua genética, né, pessoal, tem a sua aptidão física, ok? Além da revisão de conteúdo, será trabalhado uma nova prática, o frevo. No caso, o frevo, como eu falei, não iremos destacá-lo aqui, tá, pessoal? Vamos lá? O que é educação física, pessoal? Você está concluindo mais uma etapa em sua vida, o ensino médio, né? Desde que entrou na escola, já teve muitas aulas de educação física. Você sabe responder o que estudou nessa disciplina? Bem, é difícil, né, pessoal? A gente estuda bastante temas, né? Bastante conteúdos, né, sobre educação física, pois a área da educação física, ela é bastante ampla, tá? Ela é bastante vasta, né? Bastante ampla. Ela é bem extensa, né? Tem um campo imenso. Tanto que alguns professores, quando se formam, né, em educadores físicos, alguns trabalham na área da escola, outros vão para a área, né, de fitness, né, academia, outros, né, procuram outras formas de trabalho, outros meios, tudo bem? Ainda sobre o que é educação física, tá? A história da educação física se confunde com a das outras práticas corporais e de algumas ciências desenvolvidas ao longo da história humana. As práticas corporais fazem parte da humanidade desde o tempo em que o ser humano vivia em cavernas. Suas funções se alteraram com o desenvolvimento dos instrumentos de trabalho e com melhorias nas condições de vida.
Então, pessoal, desde o tempo da caverna, né, a educação física ela já se fazia presente, né, pelo fato, né, pelo meio e o modo do homem, né, sobreviver, pois o homem deveria, né, correr, saltar, né, se pendurar, né, escalar para poder caçar, sobreviver, né, e se defender de ameaças, tudo bem? Então, desde o tempo das cavernas, o homem também já utilizava da força, né, tudo bem? Já usava da agilidade, né, tudo bem? Do equilíbrio, ok? E da percepção de espaço, tempo, ok? Tudo isso ele já utilizava há tempos atrás, ok? Desse modo, tá? Depois dos tempos dos homens da caverna, né? Nós viemos evoluindo e as funções, né? E os instrumentos de trabalho sobre a condição de vida, né? Condição de educação física foi evoluindo, né, pessoal? Hoje em dia nós temos equipamentos, né? Temos suprimentos, alimentações corretas para aqueles atletas, né? Que precisam ter aquela energia, aquela disposição a mais para poder dar conta, né, dos seus treinos e de sua prática corporal, da sua modalidade esportiva, ok? Em sua origem, a educação física apresenta características do treinamento militar, da ginástica e das práticas circenses. Bem, pessoal, deixa eu voltar aqui rapidinho o slide. Vocês podem ver que nessa imagem, né, abaixo, temos mulheres aí num pátio, né, num pátio bem amplo, aonde elas estão em uma posição, né, com os braços abertos. Então, naquele tempo, a educação física era voltada muito, né, para a aptidão física mesmo, né, pois ela tinha também, né, ela era muito inserida, né, ela tinha característica militar, né, ela tinha princípios, né, militar pelo fato também de trabalhar a forma, né, a forma e todo o movimento do corpo, né, a força do corpo, tudo bem? Não só trabalhávamos a força, né, do corpo, tudo bem? Mas também trabalhamos a educação física antigamente, né, como ginástica e das práticas circenses, que são práticas bastante utilizadas pelos atletas, né, de modalidade olímpica, aonde eles realizam acrobacias, né, dança e etc. Vocês podem ver aqui, ó, a imagem, as duas imagens, né? Aqui nesse lado esquerdo, desculpa, temos a imagem de alguns jovens, né, alguns garotos, todos alinhados, né, que tinha como assim uma característica militar, né, tudo enfileirados, quase não sai, tá bom? De forma correta, uniforme, né, equilibrados nas pontas dos pés e com os braços esticados, como se fosse uma modalidade, né, de ginástica realmente circense, onde você trabalha a calistenia, né, e a isometria, o fato de poder se equilibrar e utilizar da força para se manter mais tempo possível nessa posição sem sair dela, ok? Do outro lado vocês vão ver também alguns marinheiros fazendo a mesma prática, tá? Já alguns homens adultos, né? Se eu não me engano, aí estão te segurando, ou é uma garrafa ou é um bastão, alguma coisa assim. Desculpa, não são marinheiros, são tipo cozinheiros, tá? Eles também tinham aquele momento de ginástica, né? Antes das atividades, ok? Para dessa forma eles conseguirem trabalhar, né? De forma uniforme e também ter um melhor desempenho, ok? Então, aí já era trabalhada a educação física como forma também de isometria, né, e calistenia, ok? O que é educação física? Ainda, tá, pessoal? Continuamos nesse tema. Com preocupações voltadas à saúde da população em geral, a escola passou a oferecer aulas de educação física. Especificamente a ginástica somente no final do século XIX, tá?
Durante o período da ditadura militar no Brasil, as aulas de educação física escolar passaram a ter como foco o treinamento esportivo e a seleção de novos talentos. A partir da década de 1980, diversas teorias na área passaram a refletir sobre o papel da disciplina na escola, propondo questionamentos que se entendem até os dias atuais. Uma das definições de educação física, educação física estabelece. Uma das definições de educação física estabelece. É uma disciplina que trata pedagogicamente na escola do conhecimento de uma área denominada aqui de cultura corporal. Ela se configurada como temas ou formas de atividade, particularmente corporais. Jogo, esporte, ginástica, dança e lutas. O estudo desse conhecimento visa aprender a expressão corporal como linguagem. Pessoal, então, além de trabalhar, várias formas de atividades, a educação física, ela apresenta, características da cultura corporal e também da expressão corporal como forma de linguagem. A pessoa conseguir se expressar através, dos seus movimentos, ok? Vamos lá para mais um tópico. Além desses conteúdos diversos, temas importantes podem ser relacionados às práticas corporais, uma vez que o corpo e o movimento são essenciais à vida. As práticas corporais, criadas pela humanidade, estabelecem uma íntima relação com diferentes aspectos da vida em sociedade. O que ele quer dizer aqui, pessoal, que normalmente no nosso dia a dia, tanto no trabalho como no ambiente familiar ou escolar, a gente necessita das práticas corporais. Pelo fato de você ter necessidade de movimentar um objeto ou carregar, não é isso? Ok? Segurar, tudo bem? Pelo fato de você ter necessidade de realizar alguma atividade, como lavar um carro, pregar uma madeira, não é isso? Então, trocar um pneu, isso tudo se caracteriza, como um movimento da educação física, tá, pessoal? Como uma característica de prática corporal. Então, é importante essas práticas serem trabalhadas dentro da educação física, Não estou falando dos movimentos do dia a dia, de trocar pneu, varrer casa, mas sim em relação, a exercícios. Pois desse modo nós conseguimos trabalhar o nosso corpo, preparar o corpo para as atividades diárias do dia a dia, bem como também as nossas atividades de lazer e esportistas, ok? A outra situação é que as práticas corporais criadas pela humanidade estabelecem uma íntima relação em diferentes aspectos da vida em sociedade. Por que em sociedade, pessoal? Vocês podem ver a imagem abaixo, que nós temos aí vários tipos de esporte, de categorias, modalidades esportivas, como ciclismo, natação, surf, ginástica, voleibol, o que mais? Hipismo, tênis e etc. Arco e flecha, tudo isso se caracteriza, pessoal, como, prática corporal, como uma atividade física, pelo fato de ser também uma modalidade esportiva, ok? A competição e a violência nos esportes, a relação entre jogos e cultura, a importância da atividade física é de uma boa alimentação para a saúde, as relações entre a mídia e práticas corporais, as doenças relacionadas ao sedentarismo e as alterações da imagem corporal. O lazer, as políticas públicas e o respeito ao outro foram alguns dos temas sobre os quais você pode refletir ao longo do ensino médio. Realmente, nós trabalhamos muito, abordamos bastante esses conteúdos, sobre alimentação, boa alimentação, pessoal? Sobre jogos, sobre cultura, nossa cultura do nosso país, ok? Que está relacionada não apenas à dança, pessoal? Mas também a nossa herança hereditária, tudo bem? Às vezes nós temos também a nossa herança familiar, ok? Costume, hábitos,
forma, expressão corporal, ok? Sobre as relações entre mídia e práticas corporais, né, pessoal? Então, isso tudo faz característica dessa revisão dos conhecimentos de educação física. Falamos também aí sobre a violência nos esportes, sobre ética, né? Dentro do esporte, moral, né? Tudo bem? As políticas públicas em relação aos âmbitos de lazer, né? Também a nossa saúde, ok? E tudo isso foi trabalhado, né, durante o nosso estudo aí do ensino médio. Só é possível discutir temas como os que foram propostos ao longo desses anos, né, quando consideramos que a educação física não diz respeito somente a atividades práticas e aos esportes tradicionais em sua forma competitiva, vou ler novamente para a gente dar uma explanada, né, para a gente conseguir entender melhor. Só é possível discutir temas como os que foram propostos ao longo desses anos, quando consideramos que a educação física não diz somente a atividades práticas e aos esportes tradicionais em sua forma competitiva. A educação física, né, pessoal, como eu já falei, ela tem um campo, né, de trabalho, né, bastante amplo, bastante extenso, né? E ela não se limita apenas em atividades práticas, né, pessoal? Ok? Ela também tem conteúdos, né, teóricos que a gente trabalha, como nós professores trabalhamos com nossos alunos, né? Ela tem tudo uma história, trabalha também a forma de a nossa escultura, né, pessoal? Ok? E ela não trabalha apenas a nossa forma competitiva, mas também a nossa boa maneira, né, de se comportar dentro de uma competição. Não apenas uma competição, podemos levar esse aprendizado, né, de ser um competidor, né, de ser um atleta, também para o nosso dia a dia, né, pessoal, no nosso trabalho, e também como também levar essa prática, né, de esporte, de atleta, de saber o que é certo, o que é errado, de ética, levar isso também como exemplo de vida, ok? Turma, vamos deixar alguns vídeos aqui para vocês após essa aula e teremos também nossa videoaula, ok? Eu vou falar nesse vídeo aqui sobre a história e a origem da educação física, desde os seus primórdios até a atualidade. A gente pode entender como um início da educação física, mesmo não sendo de modo formal, estruturado, com estudo, desde os primeiros homens das cavernas. Porque o homem das cavernas, ele era um nômade. Ele vivia para caçar, ele precisava movimentar o seu corpo, basicamente para a sobrevivência. Então o homem das cavernas, ele precisava ser forte para poder caçar, lutar contra os animais, precisava ser rápido tanto para perseguir a sua caça quanto para fugir da sua caça. Então ele tinha que estar sempre em movimento, né? Então basicamente desde a idade da pedra a gente já pode ver o ser humano se movimentando, sendo correndo, pulando, arremessando, ou seja, fazendo movimentos que hoje são inerentes ou dos esportes ou da educação física, mas com uma característica voltada para a sobrevivência, né? Não tinha ainda uma característica para a saúde ou para o lazer, né? Essa educação física, esse movimento corporal, no início era muito voltado para a sua sobrevivência. A história do desenvolvimento das civilizações, ela se relaciona com a educação física, com o movimento corporal, por meio de alguns fundamentos. Então a gente tinha anteriormente falado sobre a educação física como uma sobrevivência, um movimento corporal para caça, para sobreviver, mas essa evolução da educação física, né, do culto ao corpo, do desenvolvimento corporal, ele tem alguns fundamentos.
Então a gente pode falar em fundamentos médicos, higiênicos, terapêuticos, ou seja, para cuidar do corpo, para ter um corpo mais saudável, para evitar doenças. Os movimentos fisiológicos, né, que é como você tem esse movimento humano. A educação física voltada para os lados morais, ou seja, para a formação de um ser humano mais completo. Os religiosos e espirituais, né, muitas culturas utilizam o movimento corporal com uma ligação com o que seria o sobrenatural ou o espiritual. E para os guerreiros, né, também você ter uma educação física voltada para o desenvolvimento da luta, pensando nas guerras. Então eu preparar o meu corpo para ter um corpo mais saudável, para formar soldados mais rápidos, mais velozes, mais fortes e até com uma capacidade também de suportar melhor o que a guerra vai te proporcionar. Os primeiros relatos são da China antiga, né, que alguns datam de mais de 3.000 anos antes de Cristo. Né, quando um imperador, principalmente voltado para a guerra, né, o imperador guerreiro Huangdi, que ele pensava no progresso do seu povo, dos seus soldados, né, que além de você ter uma finalidade higiênica e terapêutica, como eu falei anteriormente, pensando na saúde corporal, ele também pensava no desenvolvimento dos seus soldados, ter soldados mais fortes e preparando também para a conquista de novos territórios, novos povos, né? Lembrando que nessa época a China não era um país unificado como é hoje, eram vários povos dentro da região do que é o território da China, então era muito comum, né, os imperadores tentarem conquistar novos territórios, vencer novos povos. Então esse imperador, o Huangdi, como eu falei, ele pensava não só em ter a sua população preservada, com uma qualidade de vida melhor, mas também em ter soldados mais fortes. Algumas doutrinas, como as de Confúcio, Laozi, budistas, também mencionam atividades físicas, movimentos corporais para uma saúde melhor do indivíduo, né? Ter um indivíduo um pouco mais saudável, então não só com a meditação, mas também ter alguns movimentos corporais. Depois a gente fala da Índia, né? Porque algumas leis também bem antes de Cristo, né? Mais de 1000 anos antes de Cristo, você tem algumas leis que falam sobre também o advento de uma cultura física. Então, por exemplo, as leis de Manu, que era uma espécie de um código civil, político, social, religioso, ela também, assim como essa origem chinesa, também preconizava algumas necessidades militares, mas também um caráter fisiológico para você poder atribuir uma saúde melhor do corpo. Além disso, apregou-se que o próprio Buda, né, ele atribuía os exercícios físicos a um caminho da energia física, a uma pureza de sentimentos, a bondade, conhecimento das ciências, para a suprema felicidade que é o Nirvana, que é aquele estado que tem ausência total de sofrimento. Então o exercício físico ele está dentro dessa cultura do que o Buda preconizava do Nirvana. Além disso, você tem a criação do yoga, né, que ele mais ou menos foi originado nessa época, em que você tem uns exercícios ou umas posições corporais, né, com a utilização da respiração, de uma meditação, que você usa muito da cultura física para poder atingir a essência do ser humano. No Japão, também antes de Cristo, né, você também vê uma cultura voltada com preocupação com o desenvolvimento do corpo, também pensando em aspectos médicos, higiênicos, filosóficos, morais, religiosos e guerreiros. Então a cultura japonesa ela já era um pouco mais abrangente, porque ela não pensava só
na saúde, em evitar doenças e também na guerra. Ela também tinha um lado moral, filosófico, religioso bem destacado. E talvez uma das figuras que represente bastante isso são os samurais, né? Porque além dos exercícios que você tinha para manter os samurais, ou seja, os soldados mais capazes para a guerra, também tem um lado moral, filosófico bem grande, e os exercícios eram bastante utilizados para atingir esse aspecto. Já no Egito, a gente tem, que foi muito bem retratado até em figuras, né, em pinturas, em paredes, em tumbas, então tem relatos bem claros sobre essa utilização do corpo, né, tem os exercícios chamados gímicos, né, então é uma das primeiras civilizações que a gente já vê alguns aspectos destacados do exercício físico, como o equilíbrio, a força, a flexibilidade e a resistência. E também eles utilizavam bastante materiais, né, de apoio, como troncos, pesos, lanças. Então você vê bastante destacado nessas pinturas, em alto relevo aí, que estão principalmente nas tumbas, né, a utilização desses materiais para atingir um melhor desenvolvimento do corpo. Então, levantamento de troncos com pesos, as ginásticas combinadas, né, pensando bastante na força, no equilíbrio. Também, óbvio, como as civilizações anteriores, pensando bastante nos aspectos dos guerreiros e também da manutenção da saúde, né, mas você viu uma utilização constante aí dessas atividades físicas. A Grécia é talvez a civilização que mais marcou e desenvolveu a educação física por meio da sua cultura. É sabido que, além de aspectos bem destacados filosóficos, né, da cultura grega, os aspectos da educação física, do movimento corporal, da utilização de exercícios é muito destacado na civilização grega. Então já nomes como Sócrates, Platão, Aristóteles e Hipócrates contribuíram muito para a educação física e a pedagogia, né? Então muitos conceitos que a gente usa até hoje vieram desses grandes pensadores, filósofos, estudiosos gregos, né? Que você tinha uma ligação grande entre o corpo e a alma, entre a mente e o cérebro, né? Através de movimentos corporais, de música, de grandes estudos. Então, por exemplo, é de Platão o conceito do equilíbrio entre o corpo, espírito ou mente, né? Então, assim, você tem essa utilização, né, de alguns aparelhos, né, e também a gente criou alguns nomes que são utilizados até hoje, que vieram justamente da utilização desses aparelhos da cultura grega, como halteres, atleta, ginástica, o pentatlo, né, são de origem, uma herança grega, né, que ficaram perpetuadas até para hoje. Então, os gregos, eles pensavam bastante nesse desenvolvimento do corpo, que eles iam desde as infâncias mais jovens até a velhice, né? Não tinha, vamos dizer, uma distinção, que isso eram só para adultos ou só para jovens. Desde as crianças já faziam algumas atividades. Claro, para cada faixa etária, para cada idade ou grupo tinha um objetivo diferente, alguns só para manutenção da saúde, outros pensando em características militares, outros até para o culto a um corpo belo, né? E um dos legados mais importantes que a civilização grega nos deu foi justamente a criação dos Jogos Olímpicos, né? Foi a cultura grega que foi originária no que hoje são os Jogos Olímpicos da Era Moderna, mas a cultura grega que fez os primeiros jogos, que são datados de 776 a.C. Claro que esses jogos, os primeiros, eles tinham uma característica com uma pureza, não tinha a característica que hoje tem os jogos, pensando em competição, em esporte, em rendimento, né? A cultura grega via como
uma coisa um pouco mais elevada da mente, da moral. A primeira competição, inclusive, data que foi utilizada somente uma corrida, né? Os competidores, inclusive, só podiam homens competir, até nus, para mostrar a pureza da competição. As mulheres não poderiam nem assistir às competições, eram passíveis de grandes punições. Né? Claro, a gente tem aí uma distinção um pouco do que era a cultura da época, mas só para lembrar que esses primeiros jogos, que também eram realizados a cada 4 anos, eles tinham uma característica bem diferente do que são os Jogos Olímpicos da Era Moderna, né? Não tinha uma premiação, seja em dinheiro ou medalha, às vezes era claro, o vencedor ele tinha um destaque na sociedade, mas não tinha essa característica como um lado comercial. Depois nós podemos destacar a civilização romana, principalmente quando Roma derrotou a Grécia, né, na área militar, mas Roma incorporou muitas coisas da civilização grega, e uma delas foi a educação física, né, foi o culto ao corpo, foram as atividades físicas. Só que os romanos, eles combatiam um pouco da nudeza, né, daquela coisa da pureza que os gregos pensavam, os romanos combatiam um pouco, não aceitavam. Então a maior parte das práticas da atividade física em Roma, ou na civilização romana, era voltado para a área militar, né, sejam para os soldados, para os combates continuarem conquistando territórios, quanto até nas figuras dos gladiadores, que usavam os exercícios para poderem competir melhor. E a gente sabe que os gladiadores, eles não tinham só uma característica de ficarem ali para serem expostos, mas também os grandes gladiadores tinham até uma questão de destaque na sociedade, né? Alguns, claro, eram prisioneiros que eram obrigados a lutar, mas outros chegavam a ter um status dependendo do número de vitórias. E a célebre frase mens sana in corpore sano, de Juvenal, né, um pensador aí, um filósofo romano, veio dessa época aqui. Então uma grande contribuição que Roma teve, que foi justamente expandir, né, para vários territórios, porque como Roma começou a conquistar vários países, várias civilizações, foi expandir essa cultura aí de atividades físicas, de exercícios, para várias localidades aí do mundo. Continuando essa evolução da educação física, nós tivemos um período bem conturbado e que foi bastante negativo para o desenvolvimento da educação física, que foi justamente a Idade Média. Né? Depois, com o fim a queda do Império Romano e a ascensão do cristianismo, né, que perdurou por toda a Idade Média, esse foi um período um pouco ruim para o desenvolvimento, ou seja, que atrasou o desenvolvimento e a evolução da Idade Média. Por quê? Porque o cristianismo, né, a radicalização do cristianismo, por alguns, era contrário ao culto ao corpo. Né? Eles achavam que o culto ao corpo era um pecado. Né, que isso fazia com que as pessoas não se preocupassem em cultuar a mente, a espiritualidade, pensar em Deus. Então, quando a pessoa se preocupava em fazer os exercícios, ela se preocupava com o seu corpo, isso desviava ela do caminho chamado caminho da luz, o caminho de Deus. Até por isso que muitos autores também chamaram esse período como Idade das Trevas. Não foi só, claro, a educação física que foi prejudicada, né, nesse período. Né? A gente sabe de perseguição a vários autores que questionavam o poder de Deus, uma série de coisas. Então a educação física ficou um pouco deixada de lado, até proibida e marginalizada em muitos locais, né, justamente porque tinha essa preocupação aí de não relacionar a atividade física com a espiritualidade. E com isso,
você tinha locais esporádicos ou práticas esporádicas em pequenos locais, não tinha uma disseminação dessa prática esportiva. Depois desse período de estagnação, que foi a Idade Média, né, nós tivemos um período que aí foi importante para a educação física, que foi a Renascença, né, que aí não só para a educação física, a cultura física, mas também das artes, a música, a ciência e a literatura, que fez com um boom, né, explodir mesmo, e a volta desses estudos, dessas práticas, com a beleza do corpo, o culto ao exercício físico, não só pensando na saúde, mas também ter um corpo mais bonito, né? Grandes artistas e pensadores e cientistas surgiram nessa época pensando nesse aspecto. Você vê um dos grandes pensadores, artistas, filósofos, cientistas, foi o próprio Leonardo da Vinci, né? Ele é um dos responsáveis, além de grandes invenções, mas também ele é um dos principais que criou as regras proporcionais do corpo humano. Então, com os estudos que ele fazia, até com dissecação de cadáveres, ele começou a fazer um estudo pensando nas proporções corporais, né? Tanto que a própria anatomia, né, vem desse período, né? Nós também temos como as obras de Michelangelo, Davi de Michelangelo, que foi uma escultura, que é uma escultura muito conhecida até hoje. Ele mostra justamente essas proporções corporais, ou seja, pensando num ser humano, elevando o ser humano a um padrão de beleza que nunca tinha sido visto. Então você vê os detalhes da obra, que parece até que ela é real, tá? Depois, como eu falei, da origem da anatomia, você tem uma obra de Andrea Vesalius, que é de Humani Corporis Fabrica, que é uma obra que mostra a anatomia do ser humano, também através de experimentos com dissecação de cadáveres, né? Ele pôde criar uma obra voltada para esse lado. Também nós temos uma volta à educação física escolar nesse período, né? Vittorio De Feltri, ele ficou muito conhecido, uma das personalidades aí que mais apoiou, incentivou e criou uma educação física voltada para o lado escolar, ou seja, mostrando que desde as crianças deveriam ter essa prática física para que pudesse desenvolver o seu corpo, pudesse desenvolver as suas atividades e até atingisse padrões não só de beleza, como também para a saúde. Então, já em 1423, ele fundou a escola La Casa Giocosa, né, que um dos conteúdos programáticos mais importantes aí desse desenvolvimento era justamente os exercícios físicos. Depois nós temos o período do Iluminismo, que é um período que você tinha uma grande afronta ao poder absoluto, né, principalmente no campo social, e aí você tinha a educação física, ou seja, a prática de exercícios já muito incorporada nesse período, né? Alguns grandes pensadores também já colocavam essa prática de exercício como sendo fundamental para o desenvolvimento dos seres humanos, como o próprio Rousseau, Jean-Jacques Rousseau e o Johann Pestalozzi, que pensavam nisso daí. O Rousseau, por exemplo, propôs que a educação física já era necessária na educação infantil. Para você pensar, para você ter um intelecto mais desenvolvido, você tinha que ter um corpo mais saudável, né? Um corpo que te desse energia para que você pudesse pensar melhor. Então ele via que a mente, para que as pessoas conseguissem criar coisas novas, conseguissem ter um desenvolvimento, seja social ou até na sua área profissional, dependia de ter um corpo mais saudável. O Pestalozzi, ele foi o precursor da escola primária popular, né? E nessa escola primária, a execução de exercícios
né, bem orientados, com um padrão de movimentos, era fundamental. Você não poderia ter o desenvolvimento das crianças até chegar à fase adulta se você não tivesse uma prática de exercícios bem elaboradas e bem desenvolvidas. Já na idade contemporânea, a gente pode destacar 4 grandes escolas que são as mais importantes para o desenvolvimento da educação física e dos esportes, que são a escola alemã, a escola nórdica, a escola francesa e a escola inglesa. A escola alemã, ela foi muito influenciada por Rousseau e Pestalozzi, né, que vem lá da época do Iluminismo. E teve como um dos grandes destaques o pensador Johann Christoph Friedrich Gusmutz, que é considerado o pai da ginástica pedagógica moderna. É um dos principais pensadores, estudiosos e cientistas que desenvolveram a ginástica nesse período mais moderno. Principalmente após a derrota dos alemães para Napoleão, né, uma outra metodologia de ginástica, Turnkunst, criada por Friedrich Ludwig Jahn, cujo fundamento era a força. Né? Nessa filosofia ou nesse estilo de ginástica criado por ele, né, que o lema era "Vive quem é forte", né, foi o que ele usou como base para poder criar os seus conceitos. E aí ele criou também algumas atividades, alguns exercícios que são utilizados até hoje no desenvolvimento, principalmente da ginástica artística, né, que é como a barra fixa, as barras paralelas, né, o cavalo, que era originalmente da ginástica olímpica, que hoje é chamado de ginástica artística. Depois a escola voltou a ter um grande defensor, que foi o Adolf Spies, né, que ele definitivamente introduziu a educação física nas escolas alemãs. E também foi um dos primeiros que defendeu a ginástica para as mulheres. Lembrando que nesse período ainda as atividades físicas, os exercícios eram muito voltados só para homens, né? Mesmo não sendo com caráter militar, esse culto ao corpo ou desenvolvimento era muito pensado para homens, principalmente na escola do Jahn, que ele falava sobre força. Então colocavam-se que força era uma atividade ou uma capacidade basicamente voltada para homens. E as mulheres nem poderiam fazer, porque pensava que, além da mulher não ter capacidade física para força, ela também poderia ficar com um corpo masculino, né? Agora, já o Spies já defendeu uma ginástica feminina. Claro que às vezes ela era bem diferente do que era preconizado para os homens, mas a gente já tem nesse período aí uma introdução definitiva da educação física escolar nas escolas alemãs e também já uma prática pensada para as mulheres. A segunda escola de destaque é a escola nórdica, que a gente tem como destaque o Nathegau, que ele fundou o seu próprio Instituto de Ginástica em 1799, e o Instituto Civil de Ginástica, que foi um dos grandes formadores dos professores de educação física já desde 1808. A chamada ginástica sueca, que teve como principal responsável Per Henrik Ling, né, ele usou como base as ideias do alemão Gusmutz, né, e para criar a sua própria ginástica. E ele dividia essa ginástica sueca em 4 partes. Uma primeira pedagógica, que era voltada para a saúde, né, evitando os vícios, seja posturais, as doenças. Então ela tinha essa característica. O segundo, militar, que incluía até o tiro e esgrima, ou seja, pensando nos soldados. A médica, que era muito baseada na pedagógica, mas focada na prevenção de doenças e até na cura de algumas delas. E a estética, que estava muito preocupada com o desenvolvimento, com a beleza do corpo, com a graça dos movimentos. Algum desses fundamentos da ginástica sueca, elas valem até hoje.
né, como um desenvolvimento harmônico e racional, uma progressão pedagógica da ginástica, a parte lúdica, a alegria que tem que ter nas aulas, principalmente nas aulas de educação física escolar, né, mas é muito pensado para esse lado de prazer mesmo nos movimentos corporais. E o Major Joseph Tullin, né, ele já introduz um ritmo musical à ginástica, e ele cria com isso alguns testes individuais e coletivos para verificação da performance. Então é um dos primeiros estudiosos que criam já a prática de exercícios como testes, ou seja, o primeiro que cria alguns testes para ver a performance dos indivíduos, né? Como que essa ginástica, essa atividade física está se desenvolvendo, né? Se os objetivos vão ser alcançados ou estão sendo alcançados. Então ele é um dos primeiros que cria os testes para a gente verificar como que está o desenvolvimento dessa prática física. Nós temos então a escola francesa, que ela tem como um dos principais elementos o espanhol naturalizado Francisco Amorós Yondeano, e ele se inspirou em vários pensadores alemães ou outros de outros países para dividir a sua ginástica. E ele usou 4 divisões: civil, industrial, militar, médica e cênica. Um dos outros grandes nomes foi o Demey, né, um dos primeiros que organizou congressos, cursos, inclusive um curso superior de educação física. Ele redigiu o Manual do Exército, mas ele era adepto a uma ginástica mais lenta, gradual, progressiva, pedagógica, né? Ele não era muito adepto a movimentos muito bruscos, então ele achava que a ginástica ela tinha que ter uma progressão pedagógica, mas bem gradual, bem lenta, sem grandes movimentos ou transformações abruptas. Já o método natural ele foi defendido por Georges Herbert, né, que ele pensava na ginástica, nos exercícios, pensando nos movimentos naturais que o ser humano teria que fazer na natureza, né? Então, por exemplo, como correr, o nadar, o trepar, o saltar, empurrar e puxar. Então ele criou movimentos, criou atividades que eram muito baseadas nesses movimentos mais naturais. E depois nós temos a ginástica, a calistenia, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas que ela foi a base de muitos movimentos, muita parte de exercício, inclusive no Brasil. A gente usou por muitos e muitos anos a calistenia, né, como base na nossa educação física, né, e ela foi criada em 1829 por Poquition Heinrich Claes. Então eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre o que seria essa calistenia. E por último, nós temos a escola inglesa. A escola inglesa é muito baseada em jogos, né, em competições, e que foi a origem de muitos esportes, né? Os ingleses, no final do século XIX, criaram muitas modalidades esportivas, principalmente como o futebol, o rugby, muito baseada nessa escola inglesa. Um dos seus principais defensores foi Thomas Arnold, embora ele não tenha sido o criador, né, dessa ideia, mas os ingleses utilizavam muito a competição, os jogos, a interação entre diferentes indivíduos para que pudesse basear a sua escola, né? E também utilizaram isso no treinamento militar. Enquanto a grande maioria das escolas anteriores eram exercícios de modo individual, né, o ser humano fazia a prática dos seus exercícios ele mesmo, pensando no seu desenvolvimento, os ingleses basearam muito dos seus exercícios, do seu desenvolvimento de educação física em jogos. Como eu falei anteriormente, daí foi a origem de muitas modalidades esportivas que tinham a interação, a competição entre os indivíduos. Então nós temos a calistenia, que é um método de treinamento, né, de exercícios
muito voltado para o desenvolvimento de grupos musculares, né, que não tem a utilização de grandes aparelhos, então ela é de fácil aplicação, em que a força, a agilidade, a flexibilidade são capacidades físicas que são amplamente desenvolvidas. A palavra calistenia ela vem do grego, que significa kalos, belo ou beleza, e stenos, que significa força. A calistenia ela foi amplamente desenvolvida porque ela pode ser utilizada para diferentes grupos de indivíduos, não tem limitação de idade, seja para grupos de sedentários, para crianças, para mais idosos, porque ela tem um grande... como ela foca no desenvolvimento da forma corporal, ela tem um reduzido perigo de lesões, porque ela não tem muitos saltos, muitos impactos. Então, por isso que ela pode ser utilizada para praticamente todos os grupos de indivíduos. Ela foi, por muitos anos, a base da educação física escolar no Brasil, principalmente porque ela foi amplamente desenvolvida ou difundida no mundo, especialmente quando ela chegou nos Estados Unidos. Por exemplo, em 1860, ela foi introduzida nas escolas americanas, e os grandes responsáveis pela difusão da calistenia foram o Dr. Dio Lewis e a Associação Cristã de Moços, né, a YMCA, como é conhecida nos Estados Unidos, por montar escolas no mundo inteiro. Ela acabou difundindo essa calistenia, porque, como eu falei, ela era uma prática de atividades mais organizada e que ela era de fácil aplicação. Além de poder ser utilizada para todos os grupos de indivíduos, ela também não necessitava de grandes aparelhos. Então, por isso que ela teve a sua grande difusão, grande aceitabilidade no mundo inteiro. Turminha, espero que vocês tenham gostado da videoaula, ok? De hoje, tudo bem? E não esquecendo, né, que após a nossa videoaula tem sempre aquele nosso exercíciozinho básico para a gente poder fixar, né, o conteúdo, né, de estudo e memorizar, ok? Para reforçar mais ainda o nosso aprendizado, ok? Precisando de alguma dúvida, tirar alguma dúvida, ok? Precisando de alguma ajuda, o professor está à disposição. Pode ficar à vontade para perguntar, tudo bem? Tchau, tchau, obrigado pela atenção de todos e até a próxima.